O ano de 1822 foi um ano de profundas mudanças no Brasil, começando no primeiro mês do ano, janeiro. Em janeiro, Dom Pedro I recusou-se a atender à convocação das Cortes de Lisboa e não voltou para Portugal, o famoso Dia do Fico. Dom Pedro I também organizou um ministério formado só por brasileiros, sob a chefia de José Bonifácio, que mais à frente seria nomeado chanceler brasileiro. Em maio, Dom Pedro determinou que qualquer ordem vinda de Portugal só seria obedecida no Brasil se ele dissesse cumpra-se. Era outra vitória para o Partido Brasileiro. No mesmo mês, Dom Pedro é aclamado defensor perpétuo do Brasil pela maçonaria. Em junho, foi assinada a Ata de Vereação em Santo Amaro, Bahia, o primeiro documento a manifestar oficialmente o desejo de independência do Brasil. E, em julho, o governo brasileiro proíbe o desembarque de tropas portuguesas e Pedro I do Brasil extingue o sistema de sesmarias de terras. Já em agosto, Pedro I ingressa na maçonaria, sob o nome de Guatimozinho. Dom Leopoldina é nomeada chefe do Conselho de Estado e princesa regente interina no Brasil. Por fim, no início de setembro, o Conselho de Estado, reunido por José Bonifácio pela Imperatriz Leopoldina, recomenda a independência. E no dia 7 de setembro, o Brasil declara independência de Portugal. Mas o que tudo isso tem a ver com moda? É isso que o figurinista Paulo Candura vai nos mostrar a seguir. A gente, no meu tempo, estudava-se muito a questão das datas. Você tinha que saber nomes e datas, né? A história era dita assim. E aquilo me deixava sempre curioso, porque na verdade eu sabia quem descobriu o Brasil, mas e aí, como é que aconteceu isso, né? Então essa curiosidade me fez cair na história, pesquisar, mas por quê, né? E aí a gente vai vendo ao longo da história da humanidade, né? Você vai vendo as modificações, mas por que modificava assim? Mas por que era mais assim, mais assado? Por que a roupa era tão apertada na cintura e de repente ela é solta, né? Que é o momento que a gente está fazendo o trabalho de agora, né? De 1822. Você sai de um rococó, onde a cintura era esmagada, e você de repente começa com uma roupa feita uma camisola, né? Que é o estilo greco-romano. E aí você pensa, mas por que isso acontecia? Então houve um grande interesse em entender um pouco mais, né, da profundidade dessa indumentária, né? Que na verdade a indumentária ela é o registro da história do homem, né? Você vai pegar desde a antiguidade, desde o homem da pré-história, e aí ele vem vindo, e aí você vai tendo as modificações. Essas modificações, elas são exatamente influências sociais, políticas, né? E tantas outras influências, porque por isso iam mudando cores, iam mudando formas, clima, então tudo isso. E é através da história da indumentária que você vai entender isso, né? O porquê que essas coisas mudavam. Bom, a ideia do projeto foi em função de 1822, né, que é uma data histórica que está sendo comemorada este ano, né, todo esse ano. E o interesse na educação, né, de passar isso de uma forma com imagens para os alunos. Eu acredito que isso tenha sido o propósito maior, né? Então nós escolhemos exatamente por causa da data de 1822, que é a data da independência. E a partir daí a gente foi cumprindo essa proposta do projeto, né, que é ressaltar isso, explicar, e chegamos ao início disso tudo, que é a chegada da moda, né, no Brasil. A chegada da família real em 1808 trouxe a abertura dos portos para as nações amigas. Então, automaticamente, o comércio começou a ser aquecido. E vindo, é lógico, de vários lugares, mas principalmente da Inglaterra, chegam toda sorte de tecidos, de adereços e tudo aquilo, tanto para a moda feminina quanto para a moda masculina, né? Isso no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Eles começaram a criar lojas específicas para esse tipo de comércio, né? Que era o comércio da moda. Então você vai ter os tecidos vindos da Inglaterra
Aí havia interessante isso, que havia as lojas para o homem e havia para a mulher, né? Então nós temos aqui inicialmente na rua do Ouvidor e na rua da direita nós temos exatamente o comércio das pequenas lojinhas, das boutiquezinhas, né? Que traziam os adereços femininos. E em outros pontos da cidade nós tínhamos para a roupa masculina, tá? Onde vinham os tecidos, cartolas, lenços, até armas também, vinham pistolas, vinham material de montaria, né? Isso para o masculino. Então, a partir daí, as pessoas começaram a ter uma notícia, vamos dizer assim, do que estava acontecendo na Europa. E a partir daí eles começam a comprar. Só que, como eu falei anteriormente, isso levava um tempo, né? Isso não era questão de dias, eram talvez meses e até anos. Porque quando esse material chegava aqui, que as pessoas se encantavam e compravam, essa moda lá na Europa já tinha mudado, né? Então, mas isso vai rolando de 1808 até 1822, né? Que ainda aqui, recebendo esse material, na Europa já estava começando o romantismo. Então, para vocês sentirem, né? Tantos anos, praticamente 12, 14 anos, né? Depois, eles ainda estavam recebendo esse material da Inglaterra, da Europa de uma forma geral, e aqui estava começando a uma moda, vamos dizer assim, mais brasileira, tá? Então é quando começa. Mas é claro que isso demora tempo e tem as influências de todos os períodos anteriores, certo? Bom, o processo da criação, né, da inspiração, ele foi através da pintura de Debré, que retratou o dia a dia, né, do brasileiro no Rio de Janeiro. Para esse projeto, nós pensamos na nobreza, um casal, e pensamos um casal para a burguesia, tá? E um infantil, que no nosso caso nós escolhemos o da nobreza. O traje masculino da nobreza, ele foi pensado em cima da sobriedade, dos tons pretos, né? Com alguma coisa muito pouca de cinza e vinho, e nós realizamos a casaca, que é uma casaca estruturada. O que quer dizer estruturada? É uma casaca onde ela é entretelada, ela usa uma parte de armação por dentro para que possa passar a ideia do casaco inglês, né? Que era o que imperava como, vamos dizer assim, como moda para a época, né? O chapéu cartola, as joias e basicamente isso. Um detalhe, que nesse momento as calças ainda não tinham descido, não estavam compridas, ainda estavam 3/4, né? Elas estavam na altura do joelho. Elas eram mais para justas, né? E usadas com as meias, poderiam até ser pretas, mas aqui se usava muito a meia de seda branca. A mulher, nós partimos para uma ideia de uma estampa, também um resquício ainda lá do Rococó, que eram os tons pastéis, estamparia de flores, florais, e o vestido cortado, nem no sobrebusto nem na cintura, ou seja, no meio termo, porque é o momento que a moda está descendo a cintura da mulher. Esse vestido é bem vaporoso, bem leve, tem tom de transparência, embora seja forrado, porque no período anterior usava-se o transparente, mostrando a silhueta do corpo. Esse período já não mais. Esse período já existe uma forração, mas o tecido ainda permanece o mesmo, bem transparente. As mangas com um pouco já começam a ficar exageradas, daí para frente elas vão ao absurdo de mangas bufantes, mas nesse momento a gente ainda fez uma manga com algum movimento. Para o cabelo, nós vamos deixar o cabelo dela, deixamos, né? O cabelo dela solto, cacheado, mas com um pequeno chapéu, que hoje se chama de chapéu boneca, né? Que é o chapéu onde tem a aba só na frente e é adornado por flores e fitas. A burguesia era o homem abastado, mas o homem de vida popular, né? De vida que transitava, que fazia suas compras, que fazia suas questões todas. Então a roupa dele foi pensada com um pouco de cor, né? Onde nós usamos um veludo francês, mas com um corte inglês, tá?
Ele é um veludo, uma tonalidade musgo, mais ou menos, bem escuro ainda, mas já saiu do preto, né? Ele traz um colete de brocado, de cetim brocado, no tom azul royal, que era, digamos assim, na época era a tendência. Inclusive muitos dessas peças vinham prontas de lá, da Europa, e vinham para essas lojinhas aqui no Rio de Janeiro, né? Ele traz uma camisa branca e traz uma calça também ainda 3/4, né? Não eram coladas no corpo, mas eram mais pro certo, mais pro justo, né? E as meias de seda branca, sapatos carpã, de gaspa alta, e o detalhe de acabamento que ainda vinha sob a influência do Napoleão, que é o chapéu bicorne, né? Que eram geralmente exagerados, eram maiores do que o que seria um chapéu normal, e nem sempre era usado como chapéu, mas sim embaixo do braço esquerdo. Então transitava-se, era uma forma de dizer eu tenho poder, né? Eu sou bem situado, era por aí. A mulher da burguesia, ela foi inspirada num crepe tipo, vamos dizer assim, os tecidos não são exatamente iguais, né, aos que eram da época, mas é um crepe tipo um crepe chiffon, seria mais ou menos assim. E uma sobressaia de renda de algodão. Essa sobressaia, ela é toda acabada por uma fita de gorgurão, que também é uma fita, vamos dizer assim, de poder, né, de presença, vamos dizer assim. Também com o mesmo corte, com o corte entre a cintura e o sobrebusto. Mangas curtas, um decote ousado, os decotes normalmente eram bem ousados, né? É o momento em que a mulher começa a se libertar das limitações, já tinha se libertado do espartilho, né, que incomodava demais, e agora nesse momento ela começa a se libertar usando decotes audaciosos. E também porque era uma forma de exibir as suas joias, né? As luvas e o cabelo solto, cacheado, adornado por flores, muitas fitas, pentes, né? Também haviam muitos pentes, porque vinham não só da Inglaterra, mas vinha também muita coisa da Itália, né? Então tinham aqueles pentes no estilo espanhol, né? Que eram as penedas. E, enfim, era muito usado. Então se misturava muito essas tendências, esses adereços que eram tendências de países diferentes, mas vinham. Inclusive até também vem um momento onde se traz alguma coisa do oriental. Porque quando lá atrás o Napoleão vai para o Oriente, ele traz essa influência oriental. Então reflete na moda e chegam aqui turbantes de seda com penas, plumas, pequenas plumas. Então essa coisa. No Brasil isso foi muito aproveitado exatamente pelas aves, né? Pela riqueza de aves que nós tínhamos aqui. Então as mulheres usavam muito o recurso das plumas nos cabelos. Prendiam nos pentes, nas flores e as plumas. A importância desse projeto é mostrar que a história se repete, né? A história da indumentária, ela sempre contou e vai continuar contando a história da humanidade, a história do homem, a partir do momento em que a gente vai mudando de acordo com as questões sociais e políticas. Se você tem recurso para um determinado material, você faz o seu traje. Se você não tem, você opta automaticamente por um outro material. E isso vai mostrando o quê? Vai mostrando as questões sociais, as questões econômicas, né? E assim sucessivamente. Hoje, nós vamos ter na moda jovem, a predominância da cor preta. Se a gente for procurar na história o significado desse preto lá atrás, a gente vai observar que hoje ele tem praticamente o mesmo propósito, né? O propósito da neutralidade, a propósito, a gente costuma dizer na moda que a mulher que não tem um pretinho básico, ela está desatualizada, né? Por quê? Porque o pretinho básico, a gente entende que é um vestido clássico, que ela pode ir a qualquer hora, a qualquer lugar,
e vai estar sempre bem vestida, né? Então, existem todas essas questões. Aí você vai ver que isso realmente se repete, né? Quando no passado as pessoas também, né? O homem mesmo não usava todo o preto para se mostrar sóbrio, distinto, né? Então, e hoje a coisa é muito parecida. Claro que com os recursos de hoje, né? Com a atualização de material, com a atualização de uma série de limitações, vamos dizer assim, né? Que a sociedade nos impõe, né? Com a questão de usar mais extravagância, menos extravagância. Mas como hoje a moda é muito a propósito de cada um, é aquilo que cada um quer, que cada um gosta de fazer. Então a coisa fica muito mais, vamos dizer assim, prazerosa, né? A moda não é imposta, ela é a sua escolha, é você quem determina aquilo que lhe cai bem, aquilo que lhe traz conforto, né? Então hoje a gente vai notar isso. Na história a gente viu que quando lá no período elisabetano as mulheres usavam rufo, né? Que são aqueles babados chegados ao pescoço, muito apertados e muito... mostrava o quê? Mostrava um segredo, mostrava uma limitação. E em determinado momento esse rufo é rasgado por uma questão de necessidade de libertação e ele é aberto e aí começa aquelas golas que também vão ao exagero, né? Que isso é muito comum na Inglaterra. Então o que a gente está vendo? A roupa impunha uma exigência social, né? E hoje da mesma forma, sendo que hoje você tem a liberdade de escolha. Nessa época era imposto, todos tinham que usar aquele rufo. E hoje não. Hoje você usa se você achar que você vai ficar bem com um traje assim, assado, como você queira, né? Mas o que acontece? A mesma proposta do figurino influenciando na indumentária, influenciando no social, influenciando na política, na economia e em tudo mais, hoje também acontece da mesma forma. Então acho que isso aqui é interessante para que a gente continue prestigiando e valorizando o estudo da indumentária, não só para o teatro, mas para a vida. Eu entendo que isso é bastante significativo.